Ok, pessoal. Então, olha aqui. Pedi para você refletir em cima dessas três situações, não é isso? Quando eu digo que todo A é B, mas nem todo B é A, eu quero te dizer o seguinte: quem está dentro do conjunto A também está dentro do conjunto B, uma vez que o conjunto B é mais abrangente que o A. Mas nem tudo que está dentro do conjunto B tem que estar necessariamente dentro do conjunto A. Olha aqui, ó. Esse elemento está dentro do conjunto B, mas não está dentro do conjunto A. Esse está dentro do A, obviamente também está dentro do B. Então, todo A é B, mas nem todo B é A. O que isso te lembra lá da tabela verdade dos condicionais e dos conectivos? O se então. Olha aqui. Todo A também é B, mas nem todo B tem que ser necessariamente A. É o caso do se então. Certo? Esse aqui é o caso do se então. Quando ele fala que existe pelo menos um A, que também é B, esse elemento que está aqui e vice-versa, ou seja, que pelo menos um B é A, esse elemento que está aqui, ele é A? É. Ele é B? Também. Então, ele é o A e B. É o A e o B. A e B. Certo? Olha aqui embaixo. Nenhum A é B e vice-versa. O que eu quero dizer com isso? Que ou ele está no conjunto A, ou ele está no conjunto B. É o ou. Então, ou é A, ou é B. Ou é A, ou é B. Certo? É o ou é A, ou é B. De teoria dos conjuntos, o que você precisa saber é exatamente isso que você vê aqui, ó. Se A, então B, A e B, ou A ou B. E essas três situações, tá bom? As outras, né? O se, somente se e o ou, isso não vai aparecer para você, muito óbvio, tá? Pode ficar tranquilo. O que vai aparecer é essas aqui, ó. Essas são as mais cobradas, é que vai exigir mais da sua inteligência, tá certo? Bom, é desse jeito. Agora, pessoal, eu gostaria de analisar algumas questões com você sobre o que nós vimos até agora, tá certo? Eu vou pedir então para você dar uma lida aí nessa primeira questão que aparece aí para você na sua tela, certo? Que fala assim, ó. É uma questão de estruturas lógicas, não é isso? É uma questão de estruturas lógicas. Vamos analisar o que está acontecendo aí. Ele fala assim, ó, se o Fábio é professor, então Caio não é rico. A Maria é linda ou o Bento é grego. Se o Bento é grego, então o Caio é rico. Ora, o Fábio é professor. Logo, você tem aí 5 afirmações. Maria não é linda e Bento é grego. Maria é linda e Bento não é grego. Bento é grego ou Caio é rico. Fábio é professor e Caio é rico. Caio é rico e Maria é linda. Veja o que acontece. Esse tipo de questão aparece muito em prova, para você analisar. Eu vou te ensinar, vou te dar uma dica para resolver esse tipo de questão. Primeiro é você passar o texto para as estruturas lógicas, que eu vou te mostrar como é que você faz. A primeira palavra, a primeira frase, se Fábio é professor, então Caio não é rico. Essa primeira questão, você vai colocar assim, ó. Se Fábio é professor, Fábio
professor, então Bento. Desculpa, então Caio não é rico, não é isso? Então Caio não é rico. Você tem Maria é linda ou Bento é grego. Maria é linda ou Bento é grego. Você tem se Bento é grego, então Caio é rico. Se Bento é grego, então Caio é rico. E você tem, ora, Fábio é professor. Bom, olhando aqui para o quadro, agora nós temos o seguinte. O quadro agora nós temos o seguinte. Eu troquei todo o texto por isso aqui, ó. Tá vendo? Fábio, professor, perdão. É Fábio, professor, né? P. Aqui, ó. Se Fábio é professor, então Caio não é rico. Tá vendo como é que você vai escrever? Desse jeito. Maria é linda ou Bento é grego. Se Bento é grego, então Caio é rico. Fábio é professor. É assim que você faz. Parta do princípio o seguinte, sempre o seguinte, que tudo que o examinador fala para você é sempre verdade. Você não vai discutir com o examinador, certo? Você não vai discutir com o examinador. Se ele falou para você que se o Fábio é professor, então o Caio não é rico, você vai falar, tudo bem, isso é verdade. A Maria é linda ou o Bento é grego, tudo bem, isso é verdade. Se o Bento é grego, então o Caio é rico, tudo bem, isso é verdade. E ele fala assim no final, que o Fábio é professor. Olha, a primeira providência é concordar com o examinador. Ô Lincoln, vai existir alguma situação onde tudo é falso? Sim, pode acontecer. Do examinador falar para você assim, ó, considere as sentenças abaixo como sendo falsas. Aí tudo bem. Mas se ele não falou nada, você vai considerá-las como sendo sempre verdadeiras, ok? Você não discute com o examinador. Muito bem. Já que ele falou para você que o Fábio é professor, aqui em cima Fábio também é professor. Se isso é verdade, então isso aqui também é verdade. Você tem um se então. Você tem aqui um caso de se então. E a primeira proposição é verdadeira. Olha o que acontece. Obrigatoriamente, a segunda também tem que ser verdadeira, se você quiser que essa sentença seja verdade. Lembra que quando nós estudamos o se então, VF é igual a F. Então, para que isso seja verdade, só se aqui for VV. Entendeu? Olha lá, ó. A regra do se então é essa. VF é igual a F. O que não for VF, ou seja, VV, FV ou FF, é tudo verdadeiro. Entendeu? VF é F, o VV é verdade. Os outros começam com F. Aqui, como começa com verdade, aqui só pode ser verdade para que a sentença seja verdadeira. Então, VV é verdade. Muito bem. Então, o que acontece agora? Eu estou usando aqui em cima a regra do sim, então, certo? Agora, olha o que acontece. Se o não CR é verdade, onde tem apenas CR vai ser falso. Ó, se o não CR é verdadeiro, onde tem CR é falso. Se eu tenho um sim, então, onde a segunda é falsa, a primeira também tem que ser falsa. A primeira também tem que ser falsa para que a sentença toda seja verdadeira. Você já sabe que VF daria falso. Para que seja verdadeiro, então tem que ser FF, certo? Bom, BG é falso, então esse BG também é falso. Na regra do ou agora, lembrando que um ou, a sentença
sentença formada pelo ou só é verdadeira quando pelo menos uma delas for verdadeira. Se aqui é falso, o que sobrou para cá? Verdade. Se esse ML... Pronto, acabou. Percebe que na altura do campeonato, a gente nem lembra e nem precisa mais lembrar o que é F, FP, CR, ML, BG, CE, né? O que me interessa é colocar nessa forma que nós chamamos de estruturas lógicas. E aí o que eu concluo? Que o Fábio é professor, que o Caio não é rico, tá vendo? Onde tem verdade, está concordando com o que está escrito lá em cima. Que a Maria é linda, que o Bento não é grego, tá vendo? É isso aí. Agora vamos analisar as respostas. Voltando lá na questão que nós temos lá, que o examinador te deu, o que nós temos na letra A? Maria não é linda e Bento é grego. Essa aí está errada porque nós vimos que a Maria é linda. Olha na letra B, a Maria é linda e o Bento não é grego. Então nós temos como alternativa exatamente a letra B de bola. Maria é linda e o Bento não é grego. Voltando aqui para o quadro, você percebe que é a alternativa que você tem. Olha lá, ó, a Maria é linda e o Bento não é grego. Porque dizer que o Bento é grego é falso, certo? Então essa questão ficou a alternativa a letra B de bola. Tá certo, pessoal? Alternativa a letra B de bola. E agora eu gostaria que você desse uma analisada na alternativa, perdão, na questão de número 2. Espera aí, antes disso, deixa eu te dar uma dica. Eu vou te dar uma dica. Sempre que você tiver, ó, isso aqui vai ajudar muito você. Uma sentença do tipo, se P, então Q, pensa sempre assim, ó. Se a primeira for verdade, já diz que a segunda também é verdade. Ou, se a segunda for falsa, você já pode dizer que a primeira também é falsa. Aí você não precisa mais ficar analisando nada. Você viu lá, eu tenho uma sentença do tipo se P, então Q. Tipo se, então. Se a primeira é verdade, a segunda também é verdade. Se a segunda for falsa, a primeira também é falsa. Faz assim e pronto, está liquidada a fatura. Ok? É uma dica boa, né? Rápida para a hora da prova. Veja. Se a primeira é falsa, perdão, se a segunda é falsa, a primeira também é falsa. Ou se a primeira for verdade, a segunda também é verdade. Pensa assim que na hora da prova você vai rápido, ok? Vamos para a alternativa para a questão de número 2. Dê uma olhada na questão de número 2. Questão número 2 fala o seguinte: quando não vejo Carlos, eu não passeio ou fico deprimido? Quando chove, eu não passeio e fico deprimida? Quando não faz calor e passeio, não vejo Carlos. A vírgula aí está fazendo o papel do então, né, pessoal? Está aí no lugar do então, ó. É como se falasse, quando não faz calor e passeio, então eu não vejo Carlos. Olha, quando não chove estou deprimida, então não passeio. Hoje passeio. Vou te dar uma dica importante. A palavra quando e a palavra sempre são casos de sim então, tá, pessoal? As palavras quando e sempre são casos de sim então. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer aqui, vou colocar na forma de estrutura lógica também, igual fizemos o anterior, que é quando não vejo Carlos, ó, não vejo Carlos, eu não passeio ou fico deprimida. Isso? Quando chove, o que acontece? Não passeio e fico deprimido.
Não é isso? Quando não faz calor e passeio, quando não faz calor e passeio. Quando não faz calor e passeio, o que acontece? Não vejo o Carlos. Não vejo o Carlos. E quando não chove ou estou deprimida, quando não chove ou estou deprimida, então o que acontece? Não passeio. Não passeio. E fala que hoje passeio. Bom, olha o que acontece. Dê uma olhada aqui no quadro. Como foi que nós pegamos esse texto e colocamos na forma de estrutura lógica. Eu falei para você que as palavras quando e sempre, as palavras quando e sempre são casos de quê? De sim, então. Tá bom, pessoal? As palavras quando e sempre são casos de se então. Então, se ele fala quando chove, como está escrito aí, quando não vejo o Carlos, perdão, olha lá, quando não vejo o Carlos é a mesma coisa que falar se não vejo o Carlos, então não passeio ou fico deprimida. Quando chove é a mesma coisa que falar se chove, então não passeio e fico deprimida. Olha essa. Quando não faz calor e passeio, então não vejo Carlos. Quando não chove ou estou deprimida, então não passeio. Ora, passeio. Tem algo novo acontecendo aqui, não tem? Olha que algo novo é esse. Eu estou introduzindo aqui parênteses. Eu coloquei parênteses depois do então, tá vendo? E antes do então também. Aqui é o então. Coloquei parênteses antes. Se você quiser entender da seguinte forma, veja, a consequência do então, do não ver o Carlos, não é isso? A consequência do não ver o Carlos não é apenas não passear. É tudo isso aqui, é não passear ou estar deprimida. Tudo isso é a consequência disso de cá. Tudo isso é consequência disso de cá. Agora, olha o que acontece. Tudo isso é que vai levar isso à consequência, tudo isso é que vai levar a essa consequência. Então, veja bem, eu vou falar para você o seguinte, que toda sentença composta formada por conjunção ou formada por conectivo que vier antes ou depois de quem? Do condicional, ela tem que vir entre parênteses. Faz assim, toda sentença composta formada por conectivo deverá ser representada entre parênteses. Se ela tiver antes ou depois de um condicional. Ok? É isso. Então, não vá escrever uma sentença como essa sem o parênteses, porque vai dar problema. Tá bom, pessoal? Desse jeito. Olha lá. Então, como é que a gente começa essa questão? De novo, do mesmo jeito. Todas elas são o quê? Verdadeiras. Verdade, verdade, verdade e verdade. O examinador não falou nada para mim, né? Que elas são falsas. Então, eu não vou colocar falso. Já que ele falou tudo isso, então eu pego tudo isso que ele falou como sendo uma verdade. Ok, pessoal? Muito bem. Então, eu procuro começar sempre pela sentença que aparece só. E quem é que aparece só aqui? O P. O P é verdadeiro. Então, vamos junto. Se o P é verdadeiro,
O não P é falso. E P e não P são contrários. Olha o P, verdadeiro. Olha o não P, falso. Olha o não P, falso. Não é isso? Muito bem. O que está acontecendo aqui? Se o não P é falso e ele está depois do sim, então, isso quer dizer que o que vier antes também vai ser o quê? Falso. Toda essa sentença aqui, ó, é falsa. Toda essa sentença aqui é falsa. Certo? É hoje passeio, né? Que tava aqui. Toda essa sentença aqui é falsa. Então, olha só. Olha o que está acontecendo, pessoal. Eu não sei nada aqui. Eu só sei que isso, tudo, isso ou isso vai ser falso. Aqui é ou mesmo. Quando não chove, estou deprimido. Aqui é e, né? Quando não chove, estou deprimido. Perdão, pessoal. Aqui, ó. Aqui é um e, tá? Aqui não é um ou, não. Eu sei que isso tudo aqui vai ser falso. Mas o e, ele é falso quando pelo menos aqui, ó, tem que ter um falso. Se aqui for falso, se aqui for verdade, dá falso. Se aqui for falso, se aqui for verdade, também dá falso. Ou se as duas são falsas. Como eu não sei quem, eu vou deixar desse jeito, tá? Olha isso aqui. Também não sei nada. Agora aqui eu sei. Olha o que eu tenho embutido aqui. Presta bem atenção. Eu sei o que o D é? Não. Eu não sei se o D é verdadeiro ou se o D é falso. Mas eu sei uma coisa. Que essa sentença toda é falsa. Sabe por quê? Você sabe por que eu sei que essa sentença toda aqui é falsa? Porque o E, a sentença formada pelo E, só é verdadeira se as duas são verdadeiras. E como aqui só uma, eu já tenho uma falsa, independente de saber o D, o valor do D, eu sei que a sentença toda é falsa. Por que é falso? Eu sei que falso e falso dá falso, falso e verdadeiro também dá falso. Então, não sei o que isso ali é, mas eu sei que a sentença toda é falsa. E aí, olha o que acontece. No sim, então, se a segunda é falsa, eu posso dizer que a primeira também é falsa. Olha a dica que nós vimos aqui. No sim, então, se a segunda for falsa, você pode dizer que a primeira também é falsa. Que foi o que eu fiz aqui. Se a segunda é falsa, a primeira também é falsa. Gente, se o CH é falso... Se o CH é falso, o não CH é o quê? Verdadeiro. O não CH é verdadeiro. Ó, verdadeiro, verdadeiro e alguma coisa para ser falso. Já que é um E, só se aqui for falso. Porque verdadeiro e falso para dar falso. Agora eu sei que o D é falso, então venho aqui onde tem o D e coloco falso. Aqui em cima, então, também vai ser falso. Nós vimos na tabela que falso ou falso vai dar falso. A regra do ou. Lembra a regra do ou? O ou só é verdadeiro quando pelo menos uma for verdadeira. Isso quer dizer que se as duas são falsas, vai dar falso. Ora, de novo, regra do sim, então, se a segunda é falsa, a primeira também é falsa. Certo? Se o não VE é falso, não VE também é falso. Certo? Olha lá, de novo, sim, então, se a segunda é falsa, a primeira também é falsa. Regra do E, para ser falso, tem que ter pelo menos um falso aqui no meio. Como aqui já é verdade, só sobrou o que para cá? Falso. E pronto. Liquidamos mais essa fatura. Ó. Não vejo o Carlos, isso é falso. Se eu não vejo o Carlos é falso, quer dizer que vê o Carlos, não é isso? Então, ó, vejo o Carlos.
que eu vou ter de resposta? Que eu vejo o Carlos. O que mais? Não é professor. O P é o que mesmo? Passear, né? Então dizer que eu não passeio é falso. Quer dizer que a pessoa passeia. Ó, se não passear é falso, é porque a pessoa passeia. Não é isso? A pessoa, ela fica deprimida? Não fica deprimida. A pessoa não fica deprimida. Não é isso? O que mais? Chove? Não. Aqui, ó. Dizer que chove é falso. Portanto, não chove também. Não chove. E o que mais? Dizer que não faz calor é falso. Ó. Não faz calor. Isso é falso, portanto, faz calor. Certo? Pronto. Vamos analisar a resposta? Vamos? Vamos analisar as respostas agora. Voltando lá na nossa questão, o que nós temos? Na letra A, vejo Carlos. Isso é verdade. Não estou deprimido, isso é falso, porque a pessoa está deprimida. Não é isso? Que quando eu falo que não está deprimida é falso. Não está deprimida. Não está deprimida é verdade, perdão. Chove? Não, não chove. Então ficou falso a letra A. Porque está falando que chove, na verdade não chove. Letra B começa dizendo que não vê o Carlos. Isso é falso, porque na verdade vê o Carlos. Então já nem vou ler as outras. Na letra C está dizendo que vejo o Carlos. Isso é verdade. Não estou deprimido. Isso é verdade. Não chove. Isso é verdade. E faz calor. Isso também é verdade. Portanto, você vai colocar aí letra C. Letra C. Letra C. De Vasco, caiu. Letra C. Vasco, caiu. Vai cair. Tá bom? É desse jeito, pessoal. Você que é vascaíno, não recebe isso não, tá? Porque os times do Rio não podem cair, gente. Só o Flamengo. Opa, brincadeira. Se o Flamengo cair, como é que vai ficar a nossa alegria, né, pessoal? Também não pode. E nem, obviamente, o Fluminense, que é um time assim que dá muita alegria, né, na Série A, tá bom? Todo mundo torcendo positivo para nenhum time cair, tá, pessoal? Desse jeito. É isso aí. Queridos, vamos para a questão número 3? Pode ser? Vamos lá. Questão de número 3. Você está lendo aí a questão de número 3? Tá? Será que na altura do campeonato você já consegue colocar na forma de estruturas lógicas, pessoal? Sim ou não? Hã? Será que você já aprendeu a fazer isso? Colocar na forma de estruturas lógicas? Certeza que já. Vamos ver. Questão de número 3. Olha o que nós temos aí. André é inocente ou Beto é inocente? Não é isso? André é inocente ou Beto é inocente? Se Beto é inocente, então Caio é culpado. Se o Beto é inocente, então Caio é culpado. Não é isso? Ele fala, se o Caio é inocente... Desculpa. Caio é inocente se e somente se o Denis é culpado. O Denis é culpado. Ora, o Denis é culpado. Ora, o Denis é culpado. Eu quero saber se você fez aí nas suas estruturas lógicas do jeito que você está vendo aqui no quadro agora. Veja. Olha lá. André é inocente ou Beto é inocente, não é isso?
o beta é inocente? Se beta é inocente, então Caio é culpado. Pessoal, eu falo Caio é culpado colocando o não na frente. O que quer dizer esse não na frente? Quer dizer que ele não é inocente. O culpado é o não inocente. Por isso que eu coloquei o não na frente. Entendeu? Olha lá, ó. O Caio é inocente se somente se o Denis é culpado. Ou o Denis não é inocente. Por isso não. Aí ele termina a frase falando o quê? Que o Denis, ora, Denis é culpado. Ou seja, Denis não é inocente. Então, o que você vai fazer? De novo, todas elas são o quê? Verdadeiras. Certo? Se todas elas são verdadeiras, você vai usar aquelas técnicas que nós já aprendemos. Como é que são essas técnicas? Vamos ver. Não dê é verdade. Então, aqui continua. Não dê é verdade. Aqui não é o se e somente se. Você já aprendeu que o se e somente se vai ser verdadeiro quando os valores são iguais. Ou tudo verdadeiro ou tudo falso. Então, se e somente se é verdadeiro se as duas são verdadeiras ou se as duas são falsas. Se e somente se é verdade se as duas são verdadeiras ou se as duas são falsas. Quer dizer que se aqui for verdade, aqui também tem que ser verdade. Ou se aqui for falso, aqui também tem que ser falso. Então, já para você não esquecer. Olha lá, apareceu se e somente se. Você lembra que os valores têm que ser iguais. Se uma das duas for verdade, a outra também será verdade. Se uma das duas for falsa, a outra também vai ser falsa. Ok, gente? Muito bem. Se o C é verdadeiro, então o não C é falso. Se então essa segunda é falsa, então a primeira também é falsa. Esse B é falso, então esse B também é falso. Lembrando da regra do ou. Quando que o ou é verdadeiro? Quando pelo menos uma das duas for verdadeira, ok? Então, o que sobrou para cá? Verdade. Então, o que acontece para nós? Vamos analisar. A. O que é o A mesmo? O que é o A mesmo? É o André inocente. Então, ó, o André é inocente, o Beto é culpado, o que mais? O Caio é inocente. Olha aqui, ó, dizer que o Caio é culpado é falso. Se o Caio é culpado é falso, é porque na verdade o Caio é inocente, não é isso? E o Denis? E o Denis também é culpado. Isso aqui, inclusive, o examinador já tinha falado. Voltando lá na questão, então, olha lá o que vai acontecer. Vamos analisar as alternativas. O que você tem aí na alternativa A? O Caio e o Beto são inocentes. O Caio é inocente, mas o Beto é culpado. Então a letra A está errada. Letra B. O André e o Caio são inocentes. O André é inocente, o Caio é inocente, portanto, letra B de bola. Alternativa, letra B. Ok? O André e o Carlos são, e o Caio são inocentes. Tá bom, pessoal? Desse jeito. Agora vamos dar uma lida na questão de número 4. Questão de número 4. Você vai ver a número 4 depois daquela água, tá bom? Rapidinho a gente volta aí.